Com 15 para 16 anos, eu precisei parar de trabalhar na oficina do meu pai e fui trabalhar numa fábrica de implementos agrícolas. Eu entrei lá como pintor, mas logo fui transferido para o setor de estruturas, corte e conformação de tubos e chapas. Cada setor dessa empresa aí tinha um chefe, e o meu era um carinha bem folgado. Porém, eu era um legítimo piá de merda, como a gente diz aqui no sul. Bastante questionador e encrenqueiro. Um piá merdeiro. E hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu perdi a razão com meu chefe, o que aconteceu antes e as consequências disso depois da vinheta. Eu trabalhava no setor de pinturas de cabines de tratores e colheitadeiras. Teve um dia que a gente ficou até bem tarde para entregar a produção do próximo dia para o setor da montagem. Só que alguns soldadores do outro setor cometeram um erro na hora de montar o alojamento do para-brisa dessas cabines. Resultado, todo o nosso trabalho daquele dia que a gente ficou até mais tarde foi perdido. Atrasou toda a fábrica, um tendel generalizado e alguns soldadores acabaram sendo demitidos. Fizeram uma reunião e perguntaram se tinha alguém lá que já sabia soldar. Eu já tinha mexido com um MIG na oficina do meu pai, mas daí para ser um soldador tava bem longe. Mesmo assim, me apresentei lá como soldador. Então fui provisoriamente ajudar na parte da solda. Por sorte tinha uns tiozinhos lá que gostavam de mim e eu gostava deles. A gente tinha uma relação legal. Eles me deram umas dicas legais lá para pelo menos eu não passar vergonha e não tomar esporro. E eu, como eu era bem educado com eles, estava sempre querendo aprender. Isso facilitou as coisas. Não foi difícil então me adaptar ali, né? Fui bem, inclusive nem voltei mais para pintura depois. Mas também não fiquei na solda. Me colocaram na parte de corte de tubos. Detalhe, era menor de idade ainda, nem poderia estar fazendo isso aí, né? Mas era outros tempos. E aí o chefe do meu setor, que além de encarregado do setor, ele também era responsável pela operação de algumas máquinas. Guilhotina, corte plasma CNC, dobradeira, prensa. Aí o cara começou a me ensinar a fazer o trabalho dele. No começo eu fiquei empolgadão, né? Pensei, bah, né? Vou ser promovido, vou ganhar aumento, essas coisas todas aí. Mas na real ele tava me ensinando pra ele não precisar fazer o trabalho dele. Daí no caso eu tinha que fazer o meu e o dele. Muitas coisas que era eu que fazia chegava pros outros setores que vinham depois nas próximas etapas como se ele tivesse feito. O cara era tão folgado que na hora da limpeza lá no final do dia, ele começava antes que eu, começava a varrer a parte dele, jogava a sujeira toda pro meu lado pra eu juntar e botar no lixo. Puta sacanagem, né? E sabe o que mais que é uma sacanagem? É quem assiste o vídeo, assiste todos os vídeos e não dá o like. O like é a nossa moedinha no chapéu, gente. Não custa nada pra vocês. E pra gente é muito importante pro algoritmo sugerir o nosso conteúdo pra mais pessoas. Então deixa um joinha aí e um comentário pra engajar. Beleza, essa situação lá no setor se estendeu por mais um tempo, até que eu finalmente assumi a operação lá de corte e conformação de chapas. Outro colega foi contratado para o meu lugar no corte de tubos e o chefe ficou só com a função de encarregado, não precisava mais trabalhar na operação. Um belo dia chegou um produto novo para a gente desenvolver. Era uma cabine para um caminhão fora de estrada, de uma montadora gigante. E aí precisava fazer esse protótipo aí, né? Tinha os projetos que vinham dessa montadora, a gente precisava adaptar. E foi meio que montada aí uma equipe para trabalhar especificamente nesse protótipo, nesse projeto aí. Então chegou um projetista novo, pegaram mais um tiozinho fantástico da solda lá e eu para fazer as partes de chapa. A questão é que eu, trabalhando exclusivamente nesse protótipo, fazia com que o meu chefe tivesse que voltar a trabalhar na operação. E lógico que ele não estava nem um pouco feliz com isso. Era 2h13, ele deixava atrasar as coisas para ter um pretexto para me tirar daquele projeto lá para eu ajudar na produção. Para ele não precisar fazer, né? Além de dificultar bastante quando eu precisava fazer alguma troca de matrizes aí da prensa ou da dobradeira para fazer alguma peça específica. E essas coisas são pesadas, é demorado para trocar, é sempre um saco, e às vezes tem que trocar para dobrar uma peça só, então ele dificultava essa parte também, já tava pegando um ranço. Para dobradeira hidráulica, a gente tinha um jogo de matrizes novas que recém tinham chegado e tinha um conjunto antigo que já tinha algumas partes bem danificadas. E aí um belo dia chegou uma peça para eu fazer que a espessura da chapa que eu precisava dobrar passava um pouco do limite da abertura da calha da matriz, não da dobradeira. A dobradeira tinha capacidade para dobrar até mais do que aquilo, mas a capacidade da calha ali da matriz, ela excedia um pouco. E esses projetos aí para montadora, quando a gente vai fazer esses protótipos a pedido da montadora, que é uma peça que vai de amostra, é sempre com os prazos absurdos. Então
nessa altura já tava uma correria lá. Então eu já tinha visto o meu chefe, que era operador das máquinas antes de mim, trocar a matriz para antiga para fazer algo muito parecido com o que eu precisava. Era errado ainda considerando os limites da matriz, porém era a matriz que já estava danificada. Pensei, tá tudo bem. Coloquei a matriz antiga, fiz a regulagem da máquina e quando eu estava no meio do processo das dobras, chega o chefe, faz um escândalo, dá um show na frente de todo mundo, porque eu estava estragando uma matriz que já era estragada e ele fazia a mesma coisa. E aí deu um show, ameaçou de pedir minha demissão, essas coisas todas aí. Não vou mentir pra vocês, eu também era bem ruim de lidar. Tá, ainda sou um pouco, mas naquela época lá era pior ainda. Eu já tinha pegado um ranço do cara e eu também já estava bastante pressionado com o prazo e as exigências que tinha naquele projeto. E mais uma coisa, eu tinha só 18 anos. Perdi a paciência e a razão, tirei minhas luvas e o meu avental proteção, joguei nos pés do chefe, saí xingando ele, virei as costas e fui embora. Legítima coisa de piada de merda, né? Ah, eu sei que vai ter uns que vão dizer, ah, Bill, mas o cara tava te sacaneando, né? O cara era um pé no saco, né? Puta sabotador. Sim, mas não é assim que é o certo de resolver essas situações. Fui muito juvenil, né? Coisa de quem não tem maturidade. Olhando agora, era tanta coisa desorganizada na minha cabeça que o carinha lá do Divertidamente, que é responsável pelo bom senso, não aguentou e deu defeito. Falta de controle traz coisas ruins no geral, né? Se eu tivesse tido um melhor controle emocional, teria administrado melhor essa situação. Isso acontece no emocional e no físico, e um influencia o outro. A notícia boa é que no físico, para você ter o controle gerencial do seu negócio, você pode contar com a ajuda do Veltacar. Do nada, um jabá! Vender, vender, vender! Que é um sistema gerencial completo, ideal para oficinas de funilaria e pintura, mecânicas, estéticas automotivas, lavagem e até borracharias. Baixe o aplicativo aí e experimenta. Faça seu cadastro usando o código BILL, que você vai ter 8 dias grátis para testar. Tem link aqui na descrição, vale muito a pena. Mas voltando à história, fui embora depois de ter feito esse fiasco. Não fui trabalhar no outro dia, já estava querendo pedir demissão, as ideias. Aí o dono da empresa me ligou para eu ir lá conversar com ele. Aí já comecei a pensar que ia ser mandado embora. Aí já tinha baixado a poeira, né? A razão já tinha começado a voltar. Percebi que não tinha sido uma boa decisão a que eu tomei. E aí fui lá, com o rabo no meio das pernas. Com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. O dono da empresa, por sua vez, administrou muito bem a situação, me explicou exatamente aonde e por que eu tinha errado e que eu dei motivo sim para receber uma advertência, mas poderia ter falado com ele antes de tomar qualquer atitude. Também falou que em momento nenhum quis que eu saísse da empresa, mas que para ser justo precisava me aplicar uma suspensão. Não era a primeira vez que alguém tomava um gancho ali na firma, mas eu meio que servi de exemplo para aquela geração ali e tive que pagar esse vale e passar essa vergonha bem quietinho. Depois, quando a gente olha com esse certo distanciamento, por exemplo, que eu tô tendo agora, eu vejo que eu poderia ter tomado muitas outras decisões ali, eu tomei uma das piores que tinha. Não tinha sido a primeira e não foi nem a última vez que eu agi dessa forma, de explodir e agir com essa desinteligência aí, para não chamar de burrice. Aconteceram outras vezes em situações diferentes. A única coisa que tiveram em comum é que todas as vezes eu me arrependi. Tive que botar o rabo no meio das pernas outras vezes e consertar os estragos que eu tinha feito. Mas sabe quando que eu não me arrependi? Às vezes que eu parei, respirei, fechei minha boca, esperei a raiva passar e como um bom adulto resolvi a situação sem perder o equilíbrio. Sobre a continuidade do meu trabalho nessa empresa, um tempinho depois eu até cheguei a sair de lá, mas por outros motivos, mas foi por um período bem curto. E logo eu voltei lá e fiquei encarregado do setor no lugar do antigo chefe que tinha saído. E continuei trabalhando lá, trabalhei por um bom tempo ainda lá. Hoje eu ainda tenho uma certa amizade aí com os donos da empresa. Voltei lá ainda para fazer um serviço aí como freelance, mesmo depois de um tempo que eu já tinha saído de vez lá. Também mandava fabricar algumas peças específicas lá na fábrica deles, para outros trabalhos que eu estava fazendo. E foi nessa empresa aí, nessa fábrica, que eu tive uma boa parte da minha formação como profissional na área metal mecânica. Reconheço que eles me deram bastante oportunidade lá, mas eles também se aproveitaram bastante de mim, porque eu queria aprender, queria crescer na empresa lá, então era um prato cheio para eles, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo.